Fala aí! Eu sou a Mariana do Responde Aí. A gente vai bater um papo sobre introdução de funções de duas variáveis. Para isso, vamos começar falando sobre domínio de função de duas variáveis. Primeiro, o que é um domínio? Domínio é aquela região onde a função está bem definida. Isso vale sempre. Então, no caso de uma função de uma variável, a região em que a função está bem definida é a reta, ou seja, é o eixo x. Aqui no caso de duas variáveis, ou seja, no caso de uma função f de x, y, a região onde a nossa função vai estar bem definida vai ser o plano x, y, beleza? E aí, quando a gente quer olhar domínio, na prática, o que a gente faz é observar as restrições da função, né? E quais são essas restrições? São fração, que aí a gente sabe que o denominador tem que ser diferente de zero, raiz quadrada, que a gente sabe que o que está dentro da raiz tem que ser sempre maior ou igual a zero, e logaritmo, que a gente sabe que o que está dentro do logaritmo, o argumento dele, tem que ser sempre maior do que zero, ou seja, estritamente positivo, sempre maior do que zero, beleza? Show, então, vamos lá. Imagina que a gente tem aqui essa função. Como é que a gente faz para encontrar o domínio dela? Eu acabei de falar que sempre que a gente quiser domínio, a gente tem que olhar as restrições da função. Então, essa função aqui, nossa, ela tem duas restrições, ou seja, ela tem duas limitações, duas coisas que ela não pode ser. Então, quais são essas duas limitações? A primeira é que ela tem uma fração. Se ela tem fração, o denominador tem que ser diferente de zero sempre. Então, o nosso y é diferente de zero. A segunda restrição dela é que ela tem uma raiz quadrada, ou seja, o que está aqui dentro da raiz tem que ser sempre maior ou igual a zero. Então, botando o que está dentro da raiz maior ou igual a zero, a gente chega nisso daqui. Então, o domínio da nossa função vai ser a interseção dessas duas coisas, dessas duas restrições aqui. Então, o domínio da nossa função vão ser os conjuntos x e y, que pertencem ao R2, ou seja, ao plano x e y, tal que o x² mais y² tem que ser menor ou igual a 25, que a gente achou a partir dessa restrição aqui, e o y tem que ser diferente de zero, que a gente achou a partir dessa restrição aqui. Então, o domínio da nossa função é essa circunferência aqui, né, de raio 5, já botei aqui, mas tem uma coisa importante, o nosso y ele tem que ser diferente de zero, ou seja, o domínio ele não contempla o eixo x. O eixo x não faz parte do nosso domínio, então a gente tem que, enquanto a nossa função está passando pelo x, nosso domínio está passando pelo x, ele não pode encostar no x. Então fica tipo tracejadinho aqui, porque todos esses pontos aqui, que estão no eixo x, que é o eixo onde o y é diferente de zero, não fazem parte do domínio, beleza? Então é isso, encontramos o domínio da nossa função. Agora vamos falar um pouco sobre imagem da função de duas variáveis. O que é imagem? É o conjunto de todos os pontos, de todos os valores, né, que a nossa função assume, respeitando os valores de x e y que pertencem ao domínio. Ou seja, a nossa imagem é esse conjunto aqui. Se eu pegar x e y que estão no domínio, substituir na expressão da nossa função, eu vou encontrar um conjunto de outros valores, de alguns valores. Né? Se eu pego x e y, substituo na função, eu vou encontrar um outro valor. O conjunto desses outros valores, que são f de x e y, vai ser a imagem da minha função, beleza? E sempre que a gente estiver falando de imagem, a gente tem que estar atento a essas coisas aqui. Raízes, termos ao quadrado e exponencial. Por quê? Porque raízes são termos que eu consigo identificar que são sempre maiores ou igual a zero. Termos ao quadrado a gente também consegue identificar que é sempre maior ou igual a zero. E exponencial é uma parada que é sempre maior do que zero. Então, sempre que eu ver essas paradas aqui, ou seja, sempre que eu ver uma raiz, um termo ao quadrado ou uma exponencial na expressão da função, eu vou conseguir de cara identificar que é maior ou igual a zero, maior ou igual a zero e maior do que zero. Então, já vai me ajudar a encontrar a imagem da função. Então, imagina que eu tenha essa função aqui, 3 menos raiz de x² mais 3y. O que eu falei? A gente tem que observar sempre primeiro. Tem uma raiz, tem um termo ao quadrado, tem uma exponencial. Nesse caso aqui, a gente tem essa raiz. Então, a gente vai começar dessa raiz para poder achar a imagem dessa função g aqui. Como é que a gente faz? Tem a raiz, eu sei que raiz é sempre maior ou igual a zero, né? Então, eu já começo botando, minha raiz aqui é maior ou igual a zero. Aí eu tenho que sair disso daqui e chegar na expressão da função, que eu quero achar a imagem dessa função. Então, eu tenho que partir de uma coisa que eu sei, para ir caminhando até chegar numa coisa que eu não sei e que eu quero descobrir. Então, como é que a gente faz para sair disso e chegar na expressão do g? A gente começa, por exemplo, colocando aqui o sinal de menos na frente da raiz, né? Botando o sinal de menos dos dois lados. Então, como é que fica?
botei o sinal de menos aqui, então eu tive que inverter o sinal da minha equação. Então era maior ou igual a zero, passou a ser menor ou igual a zero. Beleza. Aí tá chegando perto da expressão da função. Falta só eu somar o 3 dos dois lados. Então, colocando aqui 3 desse lado e 3 desse lado, eu chego nisso daqui. Então, repara, isso daqui do meio é exatamente a expressão da nossa g de xy. Então, isso daqui é a expressão da nossa função. Ou seja, a nossa função ela é uma coisa que está sempre limitada ao 3. Ela é sempre menor ou igual a 3. Mas para o infinito negativo, ela pode se expandir infinitamente. Então, nossa imagem é menos infinito até 3. E no 3 fecha aqui porque tem esse sinal de igual aqui, beleza? Menor ou igual. Show! Então, achamos a imagem da nossa função. Já sabemos do domínio. Vamos aprender a desenhar o gráfico de uma função de duas variáveis. Para isso, a gente precisa analisar as curvas de interseção com os planos coordenados, que são os planos xy, yz e xz. Essas curvas de interseção com os planos coordenados a gente chama de traço, beleza? Então imagina que a gente tem essa função aqui. E aí a gente quer encontrar o gráfico dessa função. Como é que a gente faz? A gente vai seguir um passo a passo. Uhul! Adoro passo a passo. Então, aí, o primeiro item do passo a passo é fazer z igual a f de xy. Por quê? Porque eu sei que o gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície. Então, quando eu pego o f de xy e falo que isso é z, eu estou introduzindo a terceira variável aqui na minha superfície, entendeu? Para transformar isso aqui numa superfície. Beleza, então só pego o f de xy e boto o z no lugar dele. Então, fizemos isso aqui no passo 1. O passo 2 é tentar arrumar a expressão dessa parada aqui para chegar numa expressão de uma superfície conhecida. Só que aqui a gente não consegue fazer nada, não dá para arrumar isso aqui e chegar na expressão, sei lá, de um parabolóide, de um elipsóide, uma parada que a gente sabe o que é, e aí a gente já saberia desenhar. Não consigo fazer isso, então a gente vai para o próximo item do nosso passo a passo, que é traçar finalmente os traços, né? Traçar os traços. Primeiro vamos começar com um traço com o plano YZ, que é onde o nosso x vale zero. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente pego a expressão lá da minha superfície e coloco o x igual a zero. E aí, fazendo isso, eu chego a z igual a 1 sobre y ao quadrado. E aí, para esboçar isso daqui, esse traço, eu preciso primeiro lembrar de como que é o gráfico, né, de uma função z igual a 1 sobre y. Como é que é esse gráfico? Ele tem essa cara aqui. É esse negócio aqui meio esquisito. E aí, o que muda disso para isso aqui que eu quero esboçar? Muda que eu tenho o y ao quadrado. Se eu tenho y ao quadrado, significa que essas curvas elas vão estar mais pertinho dos eixos. E como é ao quadrado, significa que o z ele tem que ser sempre positivo, né? Porque o y aqui está ao quadrado. Então, o que acontece é que essa parte está aqui embaixo do eixo z, na parte negativa, ela tem que passar para cima. Então, o esboço do nosso traço no plano YZ fica dessa forma aqui. Beleza, agora falta a gente encontrar o traço com o plano XZ, que é onde o y é igual a zero. É só substituir y igual a zero aqui e aí eu chego nisso. Repara que isso é a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Só que agora, em vez de ter y, eu tenho x. Então, o traço é a mesma coisa. O traço que a gente tinha era esse. Só que estava no plano YZ, porque eu tinha o traço no plano YZ. Agora eu estou procurando o traço no plano XZ, mas da mesma coisa, só que eu troquei x por y. Então, onde tinha y aqui, eu boto x. E esse daqui é o traço é o nosso traço no plano XZ, beleza? Agora o traço com o plano XY, que é quando o z vale zero. Aí, substituo o z igual a zero aqui. E aí eu fico com 1 sobre x² mais y² é igual a zero. Só que isso é impossível, porque se eu passar o x² mais y² para lá, vai ficar multiplicando por zero, então vai dar zero. Então vai ficar 1 é igual a zero, e isso não faz sentido, né? É impossível. Então, se é impossível, significa que a minha curva, a minha função, ela não tem traço, né, no plano XY, então não tem curva nenhuma no plano XY. Beleza, agora é só eu esboçar o gráfico da função a partir dos 3 esboços das curvas nos planos coordenados. E aí, para isso, a gente tem que ficar atento a uma dica muito importante, que é para você guardar no bolso para sempre, que é, se o x e y aparecem ao quadrado na expressão da minha função, então o z é um eixo de simetria. Beleza, como assim?
tenho x e y aqui, aparecendo só ao quadrado. Significa que se eu substituir x ou menos x ao quadrado, vai dar sempre x. Vai dar sempre x ao quadrado. Se eu substituir y ou menos y ao quadrado, vai dar sempre y ao quadrado. Então, não faz diferença se eu estiver na parte positiva ou na parte negativa do meu gráfico, porque eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, o meu eixo z fica sendo um eixo de simetria. Significa que se eu cortar o gráfico da minha função no eixo z, para o lado de cá eu vou ter uma coisa, para o lado de cá eu vou ter a mesma coisa. Beleza? Então, olha só, nossa função é essa. Eu posso obter o gráfico dela só girando os traços que a gente encontrou em torno do eixo z, porque ele é um eixo de simetria. Então, se eu corto aqui, ó, no eixo z, do lado de cá eu tenho uma coisa, do outro lado eu tenho a mesma coisa, porque ele é um eixo de simetria. Beleza? Sempre que isso acontecer, eu posso só girar os meus traços em torno do eixo z. Tranquilo? E achar o gráfico da minha função. Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.